Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso Jornada Inesperada. Hoje, com grande alegria, nós vamos conversar um pouco sobre este livro, A Queda de Gondolin, do nosso querido J.R.R. Tolkien, edição de seu filho Christopher Tolkien. Esta aqui é a tradução brasileira do Reinaldo José Lopes e é a primeira edição brasileira que foi lançada em 2018 pela HarperCollins, que é a editora oficial do Legendário aqui. Ela tem 283 páginas e conta com as famosas ilustrações do Alan Lee. Em 2018, com o lançamento nacional de A Queda de Gondolin, nós pudemos mergulhar um tanto mais no legendário de alta fantasia criado por Tolkien. Após sua apresentação em Beren Lúthien, Christopher Tolkien, filho do Tolkien, utilizou o mesmo modo de organização, o modo de história em sequência na redação desta edição de A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin, que nas palavras de J.R.R. Tolkien, foi a primeira história real deste mundo imaginário. E juntamente com Beren Lúthien e os Filhos de Húrin, ele considerou este como um dos grandes contos, um dos 3 grandes contos dos dias antigos, dos dias anciãos. E para aqueles que não estão familiarizados com Tolkien, este mundo imaginário que aqui nós tanto citamos e tanto referenciamos é aquele da Terra-média, que nos trouxe algumas das maiores histórias, das maiores obras já escritas na literatura moderna, incluindo o famosíssimo O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Neste conto, 2 das maiores potências deste mundo entram em conflito direto. De um lado nós vamos ter Morgoth, representando o que há de mais maligno, embora invisível nessa história, governando sobre um vasto poder militar direto de sua fortaleza em Angband. E no outro extremo oposto a Morgoth nós temos Ulmo, aquele que é dito o segundo em ordem de poder, aquele que está apenas atrás de Manawë, que é o líder dos Valar. Ulmo é chamado de Senhor das Águas e de todos os mares, lagos e rios sob o céu. Ulmo trabalha em segredo na Terra-média para apoiar os Noldor, que são os parentes dos elfos entre os quais estavam numerados Húrin e Túrin-Turambar. Neste momento eu peço um pouco de calma porque eu vou tentar mostrar quem é quem, ou pelo menos os essenciais para entender o cerne dessa história. O centro desta batalha, entre antagonistas tão poderosos, é a cidade de Gondolin, que é uma cidade belíssima e de localização misteriosa. Ela foi construída e povoada pelos elfos Noldorin, que quando habitavam lá em Valinor, a Terra dos Deuses, rebelaram-se contra o seu governo e fugiram para a Terra-média. Turgon é o rei da cidade élfica de Gondolin. Ele é odiado e temido por todos os seus inimigos, incluindo Morgoth, que procura em vão descobrir a tão bem escondida cidade. Ao mesmo tempo narrativo, os deuses em Valinor, lá na Terra dos Deuses, em um debate acalorado, se recusam em grande parte a intervir em apoio aos desejos e projetos de Ulmo. Diante disto, Ulmo acaba elaborando um outro plano para agir. E aí é neste outro plano de Ulmo que nós vamos conhecer Tuor, que é o instrumento dos desígnios de Ulmo e que também, é importante ser dito, é primo de Túrin. Ulmo irá guiar Tuor, mesmo sem que isso possa ver, em uma jornada terrível e desafiante, desde a sua terra natal com destino a Gondolin. E em um dos momentos mais fantásticos da história da Terra-média, o próprio Deus do Mar aparece para ele saindo do oceano no meio de uma tempestade. É uma descrição, é uma narração fantástica, impactante, com certeza é incrível e super bem ilustrada nesse livro. Em Gondolin, Tuor se torna grande. Ele se casa com Idril, que é filha de Turgon. Lembra que Turgon é o rei élfico. E tem um filho com ela, com Idril, que se chama Erandel, cujo nascimento e profunda importância nos próximos dias está e foi prevista por Ulmo. Você percebe que existe algo como uma predestinação nesse universo, mas não um destino certo. Eu percebo muito mais como um grupo de destinos possíveis dentro da narrativa e que vão se desenhar de acordo com as escolhas feitas, efetuadas pelos indivíduos. É mais para o que nós podemos chamar de um jogo de chances. E na sequência vem o terrível desfecho, aquele que já nos é entregue pelo próprio título do livro. Morgoth descobre através de um ato de traição tudo o que ele precisa para montar um ataque devastador à cidade de Gondolin, utilizando balrogs, dragões e um número sem fim de orcs. Após um relato minucioso da queda de Gondolin, o conto termina com a fuga de Túrin e Idril, com a criança Erandel, através de um caminho super secreto nas fissuras nas montanhas. E enquanto eles fogem para trás no horizonte,
você pode ver os destroços ardentes, né, bem à distância da sua cidade. E com certeza aquela era uma imagem capaz de ferir, de lacerar o coração daqueles indivíduos. E segundo consta, neste momento da história eles estavam viajando para uma nova história, o conto de Eärendel, que infelizmente Tolkien nunca conseguiu escrever. A segunda parte do livro conta a tarefa que Christoph teve em interpretar as notas muitas vezes escritas de forma apressada e a lápis de seu pai e transformá-las neste conto da Primeira Era. A informação é vasta em escopo e de extrema importância, em especial para os apreciadores da Terra-média. Ao final deste livro, desta edição, nós encontramos um glossário com todos os nomes envolvidos neste conto. E eu confesso que eu utilizei bastante durante a minha leitura, afinal, como eu disse para vocês no outro momento, aqui são muitos personagens, são muitos cenários, muitos locais, e é fácil de você se perder, em especial se você for, assim como eu, um iniciante na leitura do Legendário. Como indicado por aqueles que estudam profundamente as obras do Tolkien, tanto para os novos fãs como para aqueles leitores mais habituados à Terra-média, A Queda de Gondolin é sim um ótimo lugar para você começar a sua primeira leitura, ou quem sabe, releitura das obras de Tolkien. Por fim, quero destacar as ilustrações do Alan Lee apresentadas nessa edição. Elas são espetaculares e imersivas. Enquanto eu estava lendo, me perdi naquelas ilustrações e gravuras por vários minutos de forma recorrente. Eu retornava a elas para rever determinadas cenas, cenários e acontecimentos. Muitas e muitas vezes mesmo. Duas que me marcaram bastante foram certamente aquelas intituladas A Torre do Rei Cai, que acontece bem no clímax da queda de Gondolin da cidade, e a outra que chama Glorfindel e o Balrog, que representa uma cena de luta marcante para mim. Essas gravuras elas colocam os leitores diretamente na ação, de forma que extrapola os limites da nossa destreinada imaginação. E eu termino aqui esta minha resenha com aquela estranha sensação de que ela se encontra de forma abissal, muito abaixo da grandeza deste livro. A Queda de Gondolin, este tesouro aqui em minhas mãos, merece com certeza uma resenha muito melhor, muito mais elaborada e muito mais detalhada. O que eu acho que acontece é que eu ainda não consegui colocar tudo que eu senti, tudo que eu vivi, tudo que eu entendi nesta leitura, e por isso acredito que num futuro não tão distante eu venha fazer novas edições desta resenha e deste vídeo aqui no canal no YouTube também. Acho que vai ser um percurso, na verdade, né? Uma jornada, na qual, à medida em que eu for me aventurando mais e mais pela Terra-média, mais e mais eu vou refinar, né, a minha experiência e percepção das aventuras aqui relatadas, e assim transbordar num vídeo novo e numa resenha nova. Enfim, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, fiquem todos bem, nos vemos em breve, tchau!